Olá, meu nome é Rodrigo de Mello. Eu sou aluno do curso técnico de mecânica no Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Meu orientador é o professor Renato Soares de Castro. E de hoje eu venho apresentar o meu relatório final da minha iniciação científica, cujo título do plano de atividades é Produção e Caracterização de Compósitos para Aplicação em Próteses Transfemorais. Então vamos lá. Inúmeras conquistas tecnológicas recentes só foram possíveis após o advento dos compósitos, principalmente em áreas como aeronáutica, aeroespacial, petroquímica e etc. Esses materiais são muito resistentes a vários tipos de corrosão e, comparados a ligas metálicas, são bem mais leves. Uma das aplicações desse material são em próteses ortopédicas. O objetivo do nosso trabalho é caracterizar, por meio de ensaios de dureza e de tração, um nanocompósito de matriz polimérica, com reforços de nanopartículas de grafeno, para aplicação em próteses transfemorais. Na verdade, mais especificamente falando, são nanopartículas de óxido de grafeno. Bom, e o que seria um compósito? Um compósito nada mais é do que a união de dois ou mais materiais visando a obtenção de propriedades únicas que seus componentes sozinhos não possuem. Dessa forma, a gente pode definir um compósito em duas fases: fase matriz e fase reforço. A fase matriz é responsável por aglutinar e proteger o reforço, e o reforço, como o próprio nome já diz, é responsável por reforçar a sua respectiva matriz. E o que seria um nanocompósito, então? Um nanocompósito é um compósito onde o reforço está em escala nanométrica. Então, são nanopartículas de reforço, digamos assim. As matrizes poliméricas são frequentemente utilizadas nas matrizes de um compósito, na fabricação de um compósito. Dentre essas matrizes poliméricas, nós podemos citar as resinas poliéster e epóxi, que são as que trabalharemos nesse projeto. O reforço de um compósito geralmente tende a ser mais resistente do que sua respectiva matriz. E é aí que entra o grafeno, que é um material que possui excelentes propriedades mecânicas, e o seu óxido, o óxido de grafeno, possui uma facilidade de se misturar com as resinas e com as matrizes poliméricas. Bom, os ensaios de tração e de dureza nos permitem definir algumas propriedades dos materiais, sendo elas resistência à tração, módulo de Young, deformação, entre outros. Na metodologia, iniciamos com a revisão bibliográfica e a partir daí iniciamos a produção das resinas. Essa produção das resinas foram feitas da seguinte forma: foram feitos 12 corpos de prova para ambas as resinas, a epóxi e a poliéster. Para cada uma foram feitos 12 corpos de prova, sendo 3 para cada percentual de grafeno utilizado. Esses percentuais são 0%, que seria a resina pura, 0,1%, 0,5% e 1%. A partir daí foram feitos ensaios de microdureza e de tração nos corpos de prova, em todos os corpos de prova. Com os resultados obtidos nos ensaios, foi necessário iniciar uma microscopia eletrônica de varredura, juntamente com a microscopia óptica. No entanto, com a chegada da pandemia do coronavírus, as aulas foram suspensas e não foi possível a conclusão dessa microscopia eletrônica de varredura e da microscopia óptica. Dito isto, vale salientar que o trabalho ainda não foi concluído e que seguiremos com
o término da microscopia eletrônica de varredura ao decorrer do trabalho. No entanto, os resultados obtidos de tração e de microdureza foram discutidos e analisados nesse trabalho. Na dureza, não foi encontrada muitas variações e os resultados são inconclusivos. Dito isto, ainda assim podemos observar na resina epóxi uma leve tendência a aumentar a sua dureza à medida que aumenta o percentual de grafeno. Mas, mesmo assim, as variações são mínimas. Então, os resultados ainda serão mais analisados para que encontremos respostas para essa quase que nula variação. Bom, no ensaio de tração, com relação à tensão máxima da resina poliéster com adição de grafeno, foi observada uma variação nos resultados. Para 0,1% foi notada uma pequena diminuição, enquanto a 0,5% é obtido a maior média entre todos os percentuais, e a 1% é tido a maior diminuição entre os percentuais. Song e On, 2004, cita que para um bom aprimoramento nas propriedades de compostos poliméricos, com a adição de nanotubos de carbono, é preciso que haja uma boa dispersão nas nanopartículas na matriz polimérica. Esse pode ter sido o motivo dos baixos resultados de tensão máxima nas resinas poliéster nos percentuais de 0,1% e de 1%. Essa má dispersão também foi observada por Jarzembowski no seu trabalho sobre a avaliação de hidróxidos duplo-lamelares em resina epóxi. Com relação à deformação, a resina poliéster observou-se um aumento gradual à medida que foram aumentados os percentuais de grafeno, alcançando o valor máximo no percentual de 1%, com a deformação de aproximadamente 23% maior comparando com a resina sem grafeno. Na resina epóxi, com a adição de grafeno, os resultados se mostraram diferentes, como pode ser observado no gráfico. Temos uma gradual queda de tensão máxima com 0,1% e com 0,5%. Após isso, com 1% de grafeno, a tensão sofre um aumento de aproximadamente 66% quando comparados com o resultado anterior, no percentual de 0,5%. Embora, mesmo com o aumento, ainda continue tendo um resultado inferior, 45% abaixo do resultado obtido na resina epóxi sem grafeno algum. Na deformação, a resina epóxi, embora tenha oscilado nos resultados, teve uma queda de deformação em todos os percentuais, quando comparados com a resina pura. Contudo, a maior queda de deformação se encontra no percentual de 0,5, com aproximadamente 61% a menos de deformação, quando comparado à resina epóxi pura. Essa diminuição no percentual de deformação também se mostra verificada por Song e On na caracterização de compostos de resina epóxi com adição de nanotubos de carbono, com uma boa dispersão ou não. Contudo, com dispersões ineficientes, as amostras tendem a terem valores menores de deformação, sendo mais um indício de que a resina com 0,5% possa ter sido a pior dispersão dos 3 percentuais, pois teve o pior resultado na tensão máxima e o pior na deformação. Bom, acerca da microscopia eletrônica de varredura, as discussões não foram possíveis, pois não foram feitas microscopias em todos os corpos de prova, isso por conta da parada das aulas devido à pandemia do Covid-19. Essa microscopia eletrônica de varredura veio com o intuito de nos dar uma certeza maior sobre as dispersões nos compósitos, visto que há fortes indícios de que as dispersões das nanopartículas de dióxido de grafeno não foram as ideais e por isso os resultados inconclusivos e bem variados. Bom, conclusões. Com base nos resultados obtidos, foram encontradas muitas variações no ensaio de tração. Embora seja cedo para afirmar,
É provável que isso seja devido a uma má dispersão das nanopartículas de óxido de grafeno em ambas as resinas, tendo como a pior dispersão as da resina epóxi. Com relação à dureza, não foi possível verificar muitas alterações e os resultados são inconclusivos, o que pode também ser uma consequência de uma possível má dispersão. Aqui são algumas referências. Obrigado a todos que participaram, que viram meu trabalho, e até a próxima.